como vocês estão? Bem? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse material aqui. Na aula passada, né, eu falei um pouquinho sobre licenciamento ambiental em Minas Gerais. E eu falei que eu estou fazendo uma série e tal de aulas sobre licenciamento ambiental. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa parte no Espírito Santo, né? E para isso, eu fiz um mapa mental aqui para gente, vou tirar isso aqui da frente que não vai me ajudar no momento, sobre a Instrução Normativa IEMA 10/2020. Tá? É uma instrução normativa relativamente nova, né? 2020, foi feita no meio da pandemia. Ela traz para a gente os conceitos gerais, como por exemplo, nos dispositivos gerais, ela fala para a gente o que é área útil, né? Onde que vai acontecer a mineração, o que é a lavra, né, área útil onde está acontecendo, a lavra é o processo de retirar o bem mineral, a poligonal do processo minerário, que ela trata diretamente para a gente sobre essa questão que dentro de um mesmo processo minerário eu posso ter várias áreas úteis diferentes, e isso para a gente é bem importante, né, porque querendo ou não aqui no Espírito Santo, cada área útil que você tiver, né, gera um processo no IEMA. E aí geram uma vistoria, geram emolumentos, custos, né, diferenciados, visitas dos órgãos do órgão ambiental e tal. Então, eu posso ter uma mesma poligonal com várias áreas úteis diferentes. Tá? Ela fala sobre o núcleo populacional, tá? Que é a localidade sem categoria de sede administrativa, mas com moradias, geralmente em torno de igreja ou capela, com pequeno comércio, conforme a BNT 13896 de 97. Como aqui no Espírito Santo o grande forte da gente é a rocha ornamental, e por muitos processos daqui tem cedente, cessionário, cessão total, cessão parcial, e a norma, por entender o que vinha acontecendo antigamente, ela fez questão de separar tudo direitinho. Tá? Cedente é quem cede parte ou a poligonal da NPM inteira. Tá? Então, o cessionário recebe parte ou a poligonal toda. A seção total, a seção parcial, basicamente o que eu acabei de falar, e tem a parte dos arrendamentos dos direitos minerários, né? Porque querendo ou não, aqui tem muito disso. Eu sou detentor de um direito minerário, mas eu estou alugando para alguém por um tempo, tá? Então eu faço um arrendamento. Então a norma também fala sobre isso aqui. Além disso, a norma cita o que é um projeto ambiental de pesquisa mineral, porque antes ela não falava disso, né? Então tinha muita pesquisa mineral que era feita de forma irregular, né? Então a partir de agora ela cita e cria uma nova forma da gente ter essa pesquisa mineral para que as empresas consigam estudar os bens minerais e depois sim poder comercializá-los, né? Então por conta disso tem a parte aqui, uma norma específica falando da retirada de amostras para ensaios de beneficiamento. Então, ela diz que para você ter esse tipo de amostra, você precisa ter um alvará de pesquisa e você não pode comercializar o material, tá? E aí você vai ter uma autorização ambiental, tá? Que ela vai durar 180 dias. Ela pode ter mais de uma autorização ambiental por poligonal ANM. Você só pode tirar 40 metros cúbicos de material beneficiado, tá? Sem contar com as estéreis, isso é bem importante. Em alguns estados, essa remoção de material está associada aos estéreis também, então aqui eles deixaram bem claro que não tem estéreo nessa situação. Ele fala que essa autorização ambiental não pode ter supressão vegetal, tá? Não pode ser em APP, unidade de conservação, zona de amortecimento ou de exclusão, e no máximo você pode ter 1.000 metros quadrados para fazer esse tipo de teste, né? Essa retirada para ensaios de laboratório. Se você tem uma guia de utilização, se os novos são processos a partir de 2020, então a partir da nova normativa, então você pode ter uma licença de operação para pesquisa. Lembrando, o guia de utilização é um título autorizativo que foi pensado para ser feito para testes do seu material, para reconhecimento do seu material no mercado especificamente, né? Então você tem uma LOP, licença de operação para pesquisa mineral, e essa LOP, ela diz que saiu a portaria de Lavra, o processo vira para o processo, como diria lá o processo, para quem assistiu a aula de Minas Gerais,
de Minas. Acho que foi de Minas que eu falei ontem, foi. E aí ele passa para o trifásico, LP, LI e LO, tá? Então, enquanto você tem guia de utilização, LOP, depois disso LP, LI e LO. E depois disso, você saindo, você tem processo trifásico, e essa renovação da LOP ela tem que ser feita 120 dias antes do findar da sua validade, né? Isso é muito importante aqui. Por quê? Porque no Espírito Santo tudo é 120 dias antes. Então, sempre que você for fazer uma renovação de qualquer licença aqui, o prazo máximo para você pedir é 120 dias antes. Se perder o prazo, então, se você ainda tem uma, uma LOP válida, né, você pode fazer um novo requerimento de LP, e se ela já está vencida, e aí você tem que fazer um novo requerimento de LOP ou uma licença de operação corretiva, né? Nesse novo requerimento de LOP, você tem que dizer que sua guia ainda está válida, senão você não consegue fazer esse novo requerimento, tá? Aparentemente simples, bem rápido, né, nesse processo, mas para quando você tem processos anteriores à instrução normativa de 2020, a 10 de 2020, se eu não me engano, o anterior era 10 de 2011, né, alguma coisa nesse sentido que agora eu não me recordo. Se você perder o prazo de renovação da LO, lembrando, o prazo sempre 120 dias antes do findar da sua licença, você apresenta uma LOC e você faz a solicitação de uma LOC, né, que é a licença de operação corretiva, e você tem que apresentar a guia de utilização válida, tá? Então esse é o procedimento quando eu estou trabalhando com guia de utilização. Se eu já estou em processo de portaria de lavra, então eu tenho meus pedidos de LP, eles têm que ser feitos através de um preenchimento de formulário de critérios, tá? E nesse meu formulário de critérios ele vai avaliar se eu tenho um EIA-RIMA, e se eu tenho um EIA-RIMA, eu tenho que propor ao órgão um termo de referência. No site do IEMA tem vários termos de referência para vários tipos de operação, RCA, PCA-PRAD, por exemplo, mas para EIA-RIMA não tem, tá? E o que o órgão pede para a gente? Que nós criemos um termo de referência. Gleicon, o que é um termo de referência? É aquele termo que eu digo para o órgão o que vai ter no meu EIA-RIMA, tá? Quais são os critérios que vão ser abordados no meu projeto, tá? Então eu crio esse termo de referência e mando para eles avaliarem, tá? Se eles aceitarem, tudo bem. Então eles consideram aqui, se insuficiente, pode ser solicitado complementação e nova submissão do meu formulário, do meu termo de referências. Além disso, quando eu for fazer a inclusão, quando eu coloco esse termo de referência para aprovação, eu também tenho que colocar um formulário de critérios, tá? E esse formulário de critérios está no site, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ele funciona. E também eu tenho que apresentar um diagnóstico ambiental e avaliação dos impactos de todas as frentes de lavras projetadas, ativas e paralisadas para os próximos 10 anos. Então, o ideal é que eu já tenha uma previsibilidade do que eu vou ter que fazer nesse período, tá? Se for enquadrado em RCA, também aqui eu vou usar um termo de referência que já é próprio para o RCA. Se eu clicar aqui, eu acho que eu já vou direto. Vamos ver se eu consigo ir direto para lá. Então, aqui, o órgão já traz para a gente o termo de referência do RCA, que ele vai falar tudo o que precisa, né? Ele já meio que dá um template para a gente, apresentação, introdução, objetivos, características do empreendimento, como característica da jazida. Isso tudo tem no site, é bem fácil de achar, tá? Como os trabalhos preliminares de lavra, o que já aconteceu na região, qual metodologia de lavra que a gente vai utilizar. Tomem muito cuidado quando forem fazer projetos, pessoal, porque eu já fiz isso, tá? Eu já errei bastante quando eu era consultor, por exemplo, porque eu subi um projeto no outro, né? O que é subir um projeto no outro? Eu já tenho um pronto, pego esse e construo um de um outro cliente, por exemplo. E às vezes você erra, né? E eu já vi gente pegar a metodologia de lavra que não faz sentido nenhum com o que ele fez, porque ele simplesmente subiu um projeto anterior. Então toma cuidado quando for fazer isso, tá? Mas o termo de referência aqui ele é bem completo, fala bastante sobre o que ele precisa, o que o órgão pede para você. Então é só olhar esse termo de referência aqui, 27 páginas. Eu não vou passar tudo aqui, porque senão acaba ano que vem essa aula, né? E a ideia aqui hoje é ser bem rapidinho.
Eu tinha falado sobre o formulário de critérios, então já que é assim, deixa eu abrir logo ele aqui para a gente ver. Enquanto está carregando aqui, a internet não está muito rápida hoje, né? Vamos aguardar um pouquinho. E ele fala aqui, a instrução normativa, lá no final dela tem um formulário de critérios. Vamos ver se a gente for pegar. Essa é a instrução normativa que a gente está trabalhando, né? Que a gente está falando dela. Lá no finalzinho, ele fala aqui, formulário de critérios para LP. Então ele vai falar aqui, a gente vai pontuando de acordo com critérios técnicos, tá? Com relação aos recursos hídricos, se tem água próxima ou não, corpo hídrico próximo ou não, e você vai pontuando, né? Se você fala que, por exemplo, tem um corpo hídrico a menos de 50 metros, você pontua como 3. Com relação a fragmentos florestais, você vai ver a distância que você está deles. Dependendo da distância que você esteja, você vai pontuar de 0 a 4. Monumentos naturais próximos de unidade de conservação. Quanto mais próximo, mais você vai ser penalizado. A existência de núcleos populacionais, a mesma coisa. Quanto mais distante, melhor. Quanto mais próximo, mais penalizado. Existência de áreas de preservação, mesma coisa, né? Você vai pontuando tudo isso. Chegando no grupo 2, eu tenho as minhas áreas úteis, então lembra lá no começo da norma, quando a gente fala de área útil, né? Quando a gente trata de tamanho da área que vai estar sendo trabalhada, como onde vai estar sofrente de lavra, depósito de estéreis, estruturas de apoio, assim por diante. Se a sua área útil for menor do que 10 hectares, soma 1, maior do que 20, soma 4, por exemplo. O volume do material extraído também está aqui, né, de acordo, menor do que 1.000 metros cúbicos, né? Soma 2, maior do que 3.000, soma 4. Somatório das áreas de deposição de estéreis e rejeitos, se for maior que 16, soma 4, se for menor, soma 8. E a existência de qualquer frente de lavra, né, de grande expressão na paisagem, que vai fazer essa modificação. Então você vai somando, se você tem mais de 2 frentes de lavra, né, você soma 4, né? Se não há grandes frentes de lavra e maciços rochosos de grande expressão, você soma 0. E por fim, a gente tem a matriz, né, que fala a quantidade de frentes de lavra que eu vou ter com relação ao tamanho da minha área, né? Se eu tenho uma área maior do que 500 hectares, por exemplo, com 3 frentes de lavra, eu vou pontuar mais, eu vou pontuar como 3. E do grupo 1, né, o que eu vou fazer a partir de agora é o somatório dos grupos, do grupo 1 e do grupo 2. Tá? Se no grupo 1 o meu somatório for de 1 a 8, eu só estou em classe, eu já estou em... Eu estou querendo falar a palavra enclassado, mas essa palavra não existe, né? Então eu já vou dizer que já é atribuído que eu faça um RCA, Relatório de Controle Ambiental, mas se esse meu somatório do grupo 1 for de 9 a 17 e o somatório do grupo 2 for de 16 a 19, eu vou entrar no EIA-RIMA. Tá? Então esse é o formulário de critérios que eu tenho que fazer de acordo com a minha atividade. Beleza? Então a gente volta para cá. Deixa eu fechar isso aqui, não vou usar nesse momento. E ok. Depois que eu tenho esse formulário de critérios, termos de referência para cada tipo de operação que eu vou estar fazendo, eu tenho que apresentar o estudo ambiental respeitando o meu termo de referência, tá? E aí o órgão vai vir fazer uma vistoria no meu empreendimento, tá? Então o que ele vai analisar? O meu termo de referência, tá? E o projeto apresentado. Se ele observar que o projeto está além do necessário, ou seja, no meu termo de referência, no meu formulário de critérios, eu disse que é EIA-RIMA. Só que eles chegaram lá e observaram que era para ser um RCA. Não tem problema nenhum. Sigo o rito do EIA-RIMA, tá? E pago as taxas do EIA-RIMA. Se ele está desculpa, se ele não chega, eu coloquei que era um RCA, mas na verdade o órgão entende que ele era para ser o EIA-RIMA, meu processo nesse ponto específico ele é indeferido, tá? Então, perdi meu processo inteiro. Isso no meu pedido de LP, tá? Além disso, eu tenho que apresentar o relatório final de pesquisa aprovado, com planta de situação de 1 para 20 mil, com a poligonal da ANM, locação das jazidas que eu vou fazer, que eu vou ter, área útil da LP e demais áreas que possuem LP também. Isso tudo se for tudo aprovado anteriormente.
Lembrando que cada nova área útil requer um novo pedido de LP. Lembra que eu falei para vocês lá em cima que na mesma poligonal ANM eu posso ter vários áreas úteis, então para cada uma delas eu tenho um pedido de LP, exceto quando eu estou em pedido de portaria de lavra, que aí a ANM pede um LP da poligonal, um LI da poligonal, que é diferente, tá? Se o formulário de critérios que para essa nova área útil já foi para IARIMA, eu não preciso de um novo formulário de critérios para essa solicitação de um novo LP, porque eu já fiz um estudo macro para a região, tá? E aí a gente passa nessa parte de rochas ornamentais e entra em brita e enrocamento. Eu sempre chamava de enroncamento, né? Coisas que a gente fala errado com o tempo. Se eu tenho extração e beneficiamento com distância menor do que 400 metros, então eu tenho um único processo administrativo. Antigamente eu tinha essa diferenciação. Eu tinha um processo para o beneficiamento, um processo para extração. Agora eu posso fazer tudo junto, tá? Eu vou fazer um formulário de critérios com a maior classe. O formulário de critérios é bem parecido com aquele que a gente viu agora há pouco, mas agora é para brita especificamente, né? Brita e enrocamento, tá? E aí entra no mesmo processo. É um EIA-RIMA? Apresenta um termo de referência para o IEMA e, se insuficiente, ele pode pedir uma complementação, tá? Então, apresenta o termo de referência mais o formulário de critérios. Se é RCA, o termo de referência já é existente, está lá no site do IEMA, e tudo certo. E aí eu vou para apresentar o meu estudo ambiental de acordo com o termo de referência. Mais uma vistoria em loco que tem que ser feita para análise do termo de referência e do projeto. E se observado que está além do necessário, mesma coisa, siga o rito de EIA-RIMA mesmo sendo necessário um RCA. Porém, nesse caso específico, se for para brita e enrocamento, se ele está aquém, ou seja, se eu coloco que é um RCA, mas na verdade era para ser um EIA-RIMA, eu vou receber uma notificação para complementação dos estudos, mais taxas, mais termos de referência do EIA-RIMA. Para a rocha ornamental, se isso acontecesse, era negado. Agora, para brita e enrocamento, você simplesmente complementa o processo, tá? Eis a diferença entre os dois casos. Bom, nas empresas nesse caso devem adotar, por norma, plano de fogo com um profissional habilitado, né? Controle de emissão de particulados com umectação de vias e pátios, redução de emissões, detonações em condições climáticas favoráveis, e aí você tem que pensar na direção dos ventos, não pode ter detonação em dias de descargas elétricas e coisas nesse sentido. Umectação de britadores e correias transportadoras, isso já é bem comum. Esse aqui eu acho bem complexo, né? Que a pavimentação de vias internas, né? Eu acho muito difícil, mas umectação é mais tranquilo. Cortina vegetal densa. Em áreas urbanas, usar high-vol, que são os amostradores de grande volume, para ver como é que está o material particulado e suspensão, tá? O MP10, por exemplo, e o partículas totais de suspensão, PTS, né? Que são bem clássicos, bem comuns. Deixa eu abrir aqui um high-vol, que não é um high-volver. High-vol é esse equipamentozinho que a gente tem aqui. Ele serve para a gente analisar como é que funciona, né? Como que está a qualidade do ar no momento que a gente está trabalhando. Se em zonas urbanas, eu preciso ter um plano de monitoramento dos impactos, né? Com sismografia, controle sobre a pressão atmosférica, sempre pensando na NBR 9653/2019, controle de ultralançamentos, filmagem das detonações, assim como pede o Exército, né, hoje em dia, utilização de equipamentos que indiquem as direções do vento, como as birutas, por exemplo, tá? E, nesse ponto específico, as análises vão ser feitas pelo órgão ambiental de caso a caso, né, porque aqui cabe situações diferentes para cada uma das operações. E essa aqui é a parte mais básica para brita e enroncamento, tá? Por fim, eles falam dos documentos necessários, né, que a gente tem que apresentar para o órgão. Então, se clicar aqui, a gente vai ver uma lista gigante de documentos, né, mais 24 páginas de coisas que tem que ter, formulários de licença, né, documentos técnicos como guia de utilização. O que eu acho bem legal do IEMA, né, que é o órgão aqui do Espírito Santo, é que eles descrevem bem direitinho o que você tem que fazer. Então, dos órgãos estaduais que eu analisei,
o do Espírito Santo é um dos mais legais mesmo, assim, mais fáceis de você achar informação e tal. Então, é só procurar no site que tem, né, os documentos técnicos e tudo que tem que ser feito. Com relação à transferência de titularidade, né, ele fala pra gente, a norma fala pra gente, de um preenchimento de formulário com assinatura do cedente do cessionário, de quem está vendendo, que está comprando, algo nesse sentido, tá? Que é o famoso, se tem placa, tem história, né? Então, se está falando que isso aqui é porque antigamente alguém não assinava esses documentos, então agora precisa ter. Eu preciso da comprovação da averbação na ANM, né? E além disso, eu preciso de publicação no Diário Oficial e também exigência da licença ambiental em nome do cessionário para que eu possa ter, né? A ANM precisa solicitar essa licença ambiental do cessionário, tá? E além disso, ela fala de diretrizes complementares, então ela fala de segregação de resíduos sólidos, resíduos perigosos não inertes, de acordo com a NBR 10.004/2004, devem ser acondicionados em locais cobertos, isso aqui deveria acontecer em qualquer lugar, sem necessidade de estar em norma, né? O transporte dos resíduos tem que ser por empresas licenciadas pelo IEMA, então se você, por exemplo, tem resíduo e está destinando a empresas e essas empresas não têm licença, você também é culpabilizado, você tem a corresponsabilidade por um transporte ilegal, tá? A norma também fala que os resíduos sanitários devem ser tratados, limpeza por empresas licenciadas. Além disso, o uso de sistema de separação de água e óleo e caixa de gordura também deve ser por empresas licenciadas. Então, além do transporte, as limpezas também tem que ter as licenças do IEMA. Captação e descarga de água em corpos d'água requer outorga. Dependendo da quantidade de água, você pode ter uma dispensa de outorga, né? O que é chamado de uso insignificante, mas também tem que ter uma autorização de uso insignificante. Tanques de combustível devem ser alocados adequadamente, com cobertura, bacia de contenção e piso impermeabilizado, seja esses tanques superiores a 10.000 litros ou menores do que isso, né? Menores do que 10.000 litros eles podem estar na superfície, maiores que 10.000 tem que estar em subsolo, mas sempre com área fechada para, dependendo do que aconteça, você não ter vazamento de óleo para fora desse local específico. Áreas com distância menores que 400 metros e na mesma vertente deve estar no mesmo processo administrativo, mesma vertente, mesmo flanco da rocha, né? Mas se não tiver na mesma vertente, podem ser aprovadas ampliações com autorização do IEMA, assim comprovadas condições ambientais semelhantes. Antigamente isso não era possível. Se tivesse em flancos, em vertentes diferentes, obrigatoriamente eram 2 processos. Agora, se as condições ambientais forem iguais, aí beleza, você pode fazer tudo num processo só, tá? E quando você tem disposição exclusiva de rejeitos estéreis, você pode ter uma LAU, licença ambiental única, que é mais simples, mais rápido, mais fácil, só para deposição de estéreis, tá? E medidas previstas no SPRAD devem estar concluídas 1 ano após o encerramento das atividades de extração, exceto as etapas de manutenção e acompanhamento. Então, se hoje eu quero finalizar a minha operação, eu tenho que 1 ano depois, por exemplo, fazer todo o plantio das mudas que eu previ no meu PRAD, tá? Porque antigamente não dizia isso. Plantei até em 1 ano e depois disso eu vou acompanhar de acordo com o cronograma previsto na minha normativa. Então isso aqui é uma visão rápida da norma que a gente tem, né? Da 10/2020. Eu acho uma norma muito boa, tá? Uma norma direta, concisa, mas a gente precisa prestar atenção nesses detalhes aqui, né? Se a gente for abrir todas as abinhas, eu gosto de mostrar isso, eu mostrei isso para os meus alunos em sala, tá? Só para que a gente possa ver que é uma norma simples, uma norma direta, né? Mas eu gosto só de deixar tudo aberto, só para a gente ver que a gente tem muita coisinha a prestar atenção, tá? Por mais que seja uma norma razoavelmente simples, uma norma razoavelmente tranquila. Deixa eu ver se aqui eu já abri tudo. O lado de cá eu já abri. A gente tem que tomar cuidado com muitos detalhes, né, específicos. Então, se a gente pensar
que a norma ela pode ramificar desta forma que está aqui, né? Nem dá para aparecer tudo na tela, são muitos pequenos detalhes, né? E olha que nesse caso aqui eu não falei, por exemplo, não abri todos os termos de referência, não falei não abri todos os formulários de critério e não falo sobre beneficiamento de rochas ornamentais, não falo sobre barragem de não são barragens, aterros de beneficiamento de rochas ornamentais, que aí entra outras histórias, né? Mas só para a gente ver como que a norma ela pode ser complexa, ainda que seja razoavelmente simples, mas ela tem muitos meios para que você possa se perder aqui dentro, né? Então é interessante, sempre que você for começar um empreendimento, você estudar bem a norma de onde você está trabalhando, beleza? Então, basicamente, era isso aqui que eu tinha para falar para vocês e a gente se vê em breve. Tranquilo, pessoal? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, fala com a gente. Valeu, grande abraço, até mais.